Boa noite. Que a graça do Senhor Jesus esteja comigo, em primeiro lugar, com cada um de vocês aqui na igreja, com vocês em casa, amém? Aleluia, glória a Deus, por mais uma noite de culto, de adoração, de louvor. Já louvamos, né? E agora nós vamos adorar e louvar através da palavra, através da Bíblia, através do Espírito Santo falando com a gente. Por isso que eu desejo realmente que a graça do Senhor Jesus esteja comigo, que vou falar, que o Espírito Santo fale através de mim, que a graça do Senhor Jesus esteja com você que está ouvindo, em qualquer lugar nesse momento. Agora, depois, quem for assistir depois a pregação, que a graça do Senhor Jesus esteja com a gente, porque um dia Jesus falou para Paulo assim: a minha graça te basta. Então, se tem uma coisa que a gente precisa urgentemente, e que basta, é suficiente para cada um de nós, é a graça do Senhor Jesus. É tudo que nós precisamos. E nós só entender o que é a graça na teoria. A gente tem que viver na prática, experimentar realmente o que é a graça de Jesus, porque vai fazer toda a diferença. Então, quando Jesus fala assim, a minha graça te basta, é porque basta mesmo. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Salmos. Abra sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 112. Salmo 112. Antes de falar o versículo, eu quero fazer mais uma oração. Vamos orar, pedir para que realmente o coração da gente abra para ouvir a voz do Espírito Santo. Então, Salmo 112, deixa a sua Bíblia aberta e já fala o versículo, tá bom? Vamos orar. Querido Pai do céu, a vida nesse mundo aqui, Senhor, não está fácil. É sofrimento, é dor, é morte, é doença, é desemprego, é tanta coisa ruim. E além das notícias ruins, além dos problemas, dos sofrimentos, das mortes, de tanta coisa ruim, ainda tem o pior de tudo, que é o nosso próprio pecado, o nosso eu, o nosso egoísmo, que temos que lutar todos os dias contra ele, Pai do céu. Por isso eu começo essa oração, meu bom Deus, suplicando a tua misericórdia, Pai. Eu oro pelo poder do sangue do Senhor Jesus Cristo derramado na cruz. Eu oro pela graça do Senhor Jesus revelada na cruz, porque somente pela graça do Senhor Jesus, pelo seu sangue e pela intercessão de Jesus no santuário neste momento por nós, é somente por ele que nós temos o perdão, a purificação e a nossa única chance de mudar de vida, Pai. Queremos mudar de vida. Queremos um novo coração, uma nova natureza, um novo caráter. Queremos, Pai do céu, de verdade, estarmos preparados para encontrar Jesus face a face. Mas isso só é possível unicamente pela graça que vem da cruz, Pai. Olhando para a cruz, recebendo essa graça, nós temos a vitória, a cura, a libertação. Nós temos a única chance para mudar de vida e irmos para o céu com o Senhor, Pai. Isso é maravilhoso, isso é fantástico, e é nessa graça que nos apegamos nessa noite, para superarmos todos os momentos difíceis dessa vida, momentos terríveis, momentos difíceis, os nossos pecados, não importa, momentos bons ou ruins, o importante é que o Senhor Jesus Cristo está conosco todos os dias, porque Ele prometeu. Jesus falou que estaria com a gente todos os dias, e Ele está realmente conosco todos os dias, e de uma forma especial aqui nesta igreja, nessa noite, Pai. Que assim seja de verdade, que assim seja. Agora a Bíblia está aberta, que não seja mais o Fábio falando, meu Pai do céu, mas que seja o Espírito Santo realmente falando comigo em primeiro lugar, e com cada pessoa que ouvir a mensagem nesta noite, para que essa mensagem realmente venha a exaltar o nome e o caráter do Senhor Jesus Cristo, porque é por Ele que eu oro, Pai, unicamente, é pelo Senhor Jesus que eu agradeço e te louvo nessa noite, amém, amém. Salmo 112, verso 7 diz assim: não se atemoriza, ou seja, não tem medo de más notícias, de notícias ruins. O coração dele é firme e confiante no Senhor. De quem que o salmista está falando aqui no versículo 7 do Salmo 112? Quem é que não tem medo de notícia ruim? Quando liga lá na Globo, na Bandeirantes, no SBT, ou pela internet, pelo YouTube, pelo Facebook, quando vê aquele bombardeio de notícia ruim,
coronavírus, nova onda de coronavírus, fechamento de novo, lockdown, e entubados, e gente morta, e caixões, e quando vem esse bombardeio de notícias ruins, aumento do desemprego, empresas fechando, empresas falindo, aumento das dívidas, violência doméstica, casais separando, quando vê essas notícias ruins, a Bíblia diz que não precisa ter medo, quem tem um coração firme e é confiante no Senhor. Quem é essa pessoa? No versículo 1 está escrito aqui, aleluia, Salmo 112, 1, aleluia, louvado seja Jesus. Por quê? É feliz, é bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Está aí, o cristão, o filho de Deus, eu e você, supostamente, somos cristãos, filhos de Deus, tememos ao Senhor. Então nós temos que ter alegria nos mandamentos dele, temos que ser pessoas bem-aventuradas, felizes, e não precisamos ter medo de más notícias, não precisamos cair em depressão, não precisamos entrar em pânico, irmãos, e nem em desespero pelas notícias ruins que bombardeiam a gente todos os dias, porque o nosso coração está firme e confiante na graça de Jesus. Amém? Creia nisso, porque esse salmo foi feito para você e para mim. Davi escreveu isso inspirado pelo Espírito Santo para nós, irmãos, que somos filhos de Deus daqui até a volta de Jesus, sempre seremos. Então nosso coração não pode se abater, não pode ficar turbado, como Jesus falou, não se turbe o vosso coração. Não podemos cair numa tristeza tão profunda que leve a gente até a um estado de depressão. Embora a depressão seja uma doença, mas nós podemos evitar cair nessa doença, desde que realmente o nosso foco esteja na cruz do Senhor Jesus, no caráter dele, na pessoa dele, porque é olhando para Jesus, olhando para a cruz do Senhor Jesus, recebendo a sua graça, que a gente vai manter o coração firme, vai se manter confiante, e não vai ter medo de más notícias. Amém? Por que eu li esse texto aqui? Porque nós estamos vivendo um contexto, irmãos, de pandemia, e o vírus está aí, o vírus não foi embora. Estão aí algumas notícias de vacina que está aparecendo, que vai ser comprada, que o povo vai ser vacinado, mas ninguém sabe quando isso realmente vai acontecer, de que forma vai acontecer, tudo ainda é imprevisível, tudo ainda é um mistério, e as pessoas estão atemorizadas, as pessoas estão em pânico, e dentro da igreja tem muito cristão que está fraco na fé. Deixa eu falar uma coisa para vocês, essa pandemia Deus permitiu, não veio dele, porque toda maldição do pecado, todo vírus, toda doença, toda morte é do diabo. Deus não tem culpa nenhuma, Deus não criou a gente para sofrer a morte ou sofrer por conta de qualquer doença, seja coronavírus ou qualquer um. Então isso vem do mal, é do diabo. Só que Deus permite uma situação dessa como um aprendizado para a gente. Então eu sempre falo, nós não podemos sair dessa pandemia, nós como cristãos, não podemos sair dessa pandemia do mesmo jeito, irmãos. Amém? Temos que sair diferentes. Quando tudo isso passar, e vai passar, quando a gente voltar à normalidade, que os nossos idosos puderem vir à igreja novamente, tranquilamente, quando não precisar usar mais esse acessório aqui que me irrita, me estressa, quando parar de usar máscara, quando a gente puder novamente nos abraçarmos e nos beijarmos, nos visitarmos, as crianças nas suas atividades normais na igreja, quando tudo voltar à normalidade, e pela graça de Jesus isso vai acontecer, nós temos que olhar para trás, para 2020, e tirar uma lição, um aprendizado. Não pode ser à toa um movimento desse, um momento desse. Não pode ser à toa. Temos que ter o nosso caráter transformado. Temos que ter um reavivamento do Espírito Santo genuíno, a cada dia, por conta dessa pandemia. Porque ela está aí. O vírus está aí. E esse vírus veio mostrar para a gente o seguinte, que diante da cruz de Cristo, e diante de um caixão, todos são iguais. Diante da cruz do Senhor Jesus, todos são iguais, e esse vírus veio mostrar para a gente, que ele pode pegar qualquer um a qualquer momento, rico, pobre, poderoso, político, analfabeto, com faculdade, crente, ateu, não importa, homem, mulher, criança, qualquer um pode ser contaminado pelo vírus. Isso mostra para a gente a igualdade do ser humano arrogante, que não vai levar a lugar nenhum. Por que ser arrogante? Por que ser orgulhoso? Por que se achar? Por que virar as costas para Jesus, irmãos? E ser arrogante, não querer saber da salvação, não querer saber da graça de Jesus? Esse vírus veio para tornar a gente mais humilde, tornar a gente mais dependente de Jesus e buscar Jesus de verdade. Então, quando eu oro pela pandemia, por essa doença, por essas notícias ruins, eu oro para que essas coisas não abatam, não afetem a fé da gente, e oro para que a gente saia melhor dessa situação,
E oro para que o Espírito Santo converta milhares de pessoas. Porque além da cura física, o que mais as pessoas estão precisando aí fora, além da cura física do corona e outras doenças, é a cura da alma. É a cura do coração. Porque não adianta eu receber a cura milagrosa do coronavírus ou de qualquer doença e o meu caráter continuar do mesmo jeito. Não adianta eu receber uma cura milagrosa do Senhor Jesus e eu continuar na mesma vida de pecado, na mesma vida de miséria e não ir para o céu. Quando Jesus curava uma pessoa, e quando Ele cura uma pessoa hoje, é querendo restaurar o caráter dela, para ela ir para o céu. Então por trás da cura física, de qualquer doença, tem a transformação do caráter, para que essa pessoa possa encontrar Jesus quando Ele voltar, amém? Então ore pela cura, ore pela vacina. Eu estou com um amigo meu de 55 anos, lá em Guarujá, entubado, já faz mais de 15 dias que esse rapaz está entre a vida e a morte, irmão, amigo meu, está lá, com problema no pulmão, os rins já não estão funcionando, 55 anos de idade, a angústia da esposa, a angústia da igreja, a angústia de todos nós, orando, suplicando por ele. Mas além da cura física dele, eu oro para que o Espírito Santo transforme o caráter dele mais ainda, o caráter de quem está em volta dele, para que as pessoas possam ir para o céu. Não se abata, não tenha medo de más notícias, não se deixe abater, não deixe desanimar da fé. Muitas pessoas que poderiam estar aqui na igreja hoje, e a cada sábado, não retornaram e talvez não vão retornar. Pessoas que não estão no grupo de risco, que poderiam estar buscando Jesus novamente, que já poderiam estar trabalhando para Jesus na igreja, simplesmente enfraqueceram na fé, ou por desânimo, ou por medo, não estão vindo, e poderiam vir. A pandemia veio como um tipo de um peneiramento, sabe? Para dar uma chacoalhada na gente, para ver até onde a nossa fé vai. Essa pandemia veio mostrar para a gente se a nossa fé é só teórica mesmo, ou se a nossa fé é realmente alguma coisa prática. Eu vejo assim. Será que essa fé que a gente canta, que prega sobre ela, será que na prática agora a gente está vivendo ela? Ou está se deixando abater por ela? Deixa eu falar uma coisa para vocês. O tema da mensagem dessa noite é o seguinte: é olhar para Jesus e olhar para a cruz do Senhor Jesus. Esse é o tema. Só que deixa eu falar uma coisa para vocês, irmãos. Eu tenho me conscientizado disso e orado por isso há muito tempo já. Eu creio que olhar para Jesus e olhar para a cruz de Cristo é mais do que um sermão, é mais do que um hino, é mais do que uma teoria, é mais do que um livro que você lê sobre isso. Olhar para a cruz de Cristo, olhar para o Senhor Jesus Cristo, irmãos, hoje em dia, com coronavírus ou não, olhar para Jesus perto da volta dele, é um negócio prático. É um negócio prático. É vivência. Eu falar que olho para Jesus, eu falar que olho para a cruz do Senhor Jesus, e isso não fizer um efeito na minha vida, é só teoria, é só blá blá blá, é graça barata. Graça que vem da cruz e não transforma, é graça barata. Agora, a verdadeira graça que vem da cruz, ao olhar para a cruz, ela transforma, ela não deixa a gente se abater, ela não deixa a gente ficar com medo, ela não deixa a gente se abater com notícias ruins. Como diz o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, e ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. Até diante da morte, até diante da eminência da morte, o cristão que olha para a cruz, que olha para Jesus e não perde o foco na cruz, ele não tem medo nem da morte. Porque foi isso que manteve os mártires de pé. Aquelas pessoas, milhares de pessoas que morreram queimadas, elas eram queimadas vivas e olhando para o céu e cantando louvores. Enquanto as chamas corroíam e consumiam o corpo da pessoa, ela olhava para o Senhor Jesus. Assim como Estevão, o primeiro cristão a ser morto, o primeiro mártir. Estevão, quando estava sendo apedrejado, ele olhou para o céu, viu o céu aberto e ele viu quem? A pessoa de Jesus. E aquilo deu forças para ele enfrentar a morte. Então, esse negócio de olhar para Jesus é mais do que teoria, porque Estevão viu na prática o que significa realmente olhar para Jesus. E naquele momento Jesus olhou para Estevão e falou: Estevão, pode morrer por mim, que eu estou com você. Amém? E é desse jeito que Jesus quer que você olhe para Ele, e desse jeito que Ele olha para a gente, irmãos. Não é só pela fé, a gente tem que crer que isso é real. Não é uma utopia, não é só uma teoria, é real. A questão de olhar para a cruz de Jesus tem que ser real, e tem que ser um poder transformador de verdade. Diante da pandemia. Então, deixa eu dizer uma coisa para vocês que estão em casa ou aqui na igreja.
Eu creio que quando a gente desanima na fé e abandona Jesus, é porque deixou realmente de olhar para a cruz dele. Deixou de olhar para a cruz. E virou as costas para a graça. Se você virar as costas para a graça de Jesus e deixar de olhar para a cruz dele, pode ter certeza, você vai enfraquecer na fé e tem tudo para sair da igreja. E aí vem pandemia, vem outras coisas que vão te desanimar, vai me desanimar, porque a gente é humano, a gente é de carne e osso, e para cair é facinho, irmãos. Para a gente cair no pecado e cair no desânimo é muito fácil, agora para ter uma comunhão com Jesus e manter os olhos na cruz é difícil, porque o diabo não quer deixar, porque o diabo sabe que a hora que o cristão olha para a cruz, o cristão é vitorioso. Quando a gente manter os olhos fixos na cruz e ter o foco no caráter, na pessoa de Jesus, a gente vai ser vitorioso sempre, amém? E o diabo sabe disso, por isso que ele quer tirar o seu foco de Jesus e colocar o foco em tudo, menos em Jesus. Aí você começa a priorizar tudo na vida, tudo, o seu carro, a sua casa, o seu trabalho, a sua mulher, o seu filho, tudo é prioridade, tudo entra em primeiro lugar, e Jesus não é prioridade. Aí você deixa de olhar para ele e olhar para os problemas, para as situações, para as pessoas. E isso é terrível. Até coisas boas que você coloca o foco podem te tirar do céu e me tirar do céu, se essas coisas boas forem prioridade no lugar de Jesus. Nós temos que guardar os 10 mandamentos, os 10, e nos preocupamos em guardar os 10 mandamentos à risca, e está certo. Não podemos adulterar, não podemos roubar, nem matar, nem dizer falso testemunho, honrar o pai e a mãe, então nem se fala. Temos que guardar o sábado, o 4º mandamento, mas temos que tomar o cuidado de não estar transgredindo o 1º mandamento, que é colocar outros deuses na frente de Jesus. Quando tiramos o foco de Jesus e olhamos para qualquer outra coisa sem ser Jesus em primeiro lugar, estamos transgredindo o 1º mandamento, não ter outro Deus. Jesus tem que ser prioridade, meus irmãos. Jesus tem que ser o primeiro, o último e o melhor sempre. Sempre olhar para a cruz de Jesus, porque é da cruz que vem o poder da cura, da libertação, da paz. Não existe outra chance, não existe outro lugar, absolutamente nenhum lugar. Tem que olhar para a cruz. Isso não é teoria, isso tem que ser prática diária, todo dia. Amém? Querem ver uma prova disso? Abra sua Bíblia aí no livro de Romanos. Romanos capítulo 12. É um texto conhecido, todo mundo conhece. Mas olha o que o apóstolo Paulo fala, exatamente tudo isso que eu falei aqui, o apóstolo Paulo resume nesse versículo. Romanos capítulo 12. Versículo 2. Você não quer ter medo de más notícias? Você não quer se abater com as notícias ruins? Você não quer se abater com os sofrimentos e os problemas da vida? Olha o que Paulo fala, Romanos 12, 2. Não vos conformeis com este século. Não fique conformado com este mundo. Não fique conformado com essas notícias ruins. Não se deixe abater. Não fique conformado com os seus defeitos de caráter. Mas o que? Transformai-vos pela renovação da mente, dos pensamentos. Olha só o que diz lá no livro de Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Hebreus 12, 2 diz assim: olhando para onde? Firmemente para onde? Para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, tem que olhar para onde, irmãos? Para a cruz, porque foi na cruz que Jesus suportou o quê? Todo o sofrimento e a morte, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à direita do trono de Deus. Amém? Olha aí, tudo que o Fábio falou até agora é o que a Bíblia diz. Então Paulo fala assim, ó: não se conforme com o coronavírus, não se conforme com os sofrimentos dessa vida, tira o foco disso daí, renova a tua mente, renova os pensamentos, coloca a coisa positiva dentro da sua cabeça, pensa naquilo que é positivo, pensa naquilo que é saudável, pensa naquilo que é edificante para a tua fé, amém? E como que você vai manter o pensamento positivo? Olhando para a cruz, simples assim, olhando para Jesus, porque nada do que eu sofrer, nada do que você sofrer, se compara com o que ele sofreu. Então quando a gente compara o sofrimento de Cristo na cruz e o nosso sofrimento, a gente tem força para continuar caminhando. Então quando a gente fala de olhar para Jesus e olhar para a cruz, é alimentar os pensamentos, a mente, e transformar o pensamento olhando para ele. Tem uma frase que eu gosto demais, que diz assim, olha: pela contemplação
nós somos transformados. Irmãos, essa frase é poderosa, ela é fantástica, essa frase é essencial na vida do cristão. A gente é transformado por aquilo que contemplamos. Se eu contemplar o caráter de Cristo, se eu contemplar a pessoa de Cristo, se eu contemplar a cruz do Senhor Jesus, eu vou ser transformado todo dia à semelhança dele. Amém? Porque meus pensamentos vão estar cheios da graça de Jesus, meus pensamentos vão estar cheios da presença, do caráter, da bondade dele, e isso vai me transformando. A gente está vendo na lição da escola sabatina, durante esse trimestre, sobre a educação cristã, a educação adventista, a educação no lar, a educação dos nossos colégios, faculdades. Irmãos, a verdadeira educação cristã é aquela que informa e transforma. A verdadeira educação cristã, dentro de casa, na escola e na igreja, na escola sabatina, a verdadeira educação divina, cristã, é aquela que informa, que transforma aqui dentro e que transforma aqui. E é a obra do Espírito Santo. Tanto o dom de aprender, como eternos aprendizes, como o dom de ensinar, é obra do Espírito Santo. E a gente só consegue essa transformação e essas informações, essa transformação, olhando para Jesus, olhando para a cruz. Porque é da cruz que vem o poder transformador sempre. Sempre. Eu gostaria que o Edvanei colocasse para mim então, por favor, Edvanei, alguns slides. Olha só, no Salmo 119, verso 11, diz assim: guardo no coração, aqui dentro. Quando fala coração, são os pensamentos e sentimentos da gente. Então, aquilo que Paulo falou lá, transformai-vos pela renovação da vossa mente, Paulo, aqui o salmista está confirmando, olha, guardo nos meus pensamentos, guardo nos meus sentimentos, guardo no meu coração, em primeiro lugar, acima de tudo. Tanto que Jesus falou que o primeiro mandamento qual que é? Amar a Deus sobre todas as coisas, com todas as forças, com todo entendimento, com toda a alma, sobre todas as coisas. Então, quando eu guardo no coração sobre todas as coisas as palavras de Jesus, aí eu não vou pecar contra ele. Amém? Salmo 119, 11. Quando guardamos no coração as palavras de Jesus, nós não pecamos contra ele, não ficamos com medo de más notícias e lutamos contra todo tipo de pensamento ruim. Em Jeremias 15, 16 diz assim, olha, achadas as palavras de Jesus, irmãos, logo nós comemos essas palavras, nos alimentamos da Bíblia, das palavras de Jesus. E essas palavras são o que para nós, irmãos? Alegria, gozo para o coração, para os pensamentos. O coração começa a se encher, os pensamentos começam a se encher de alegria, de gratidão, e menos de pessimismo, e mesmo menos de coisa negativa, menos murmuração, menos crítica, mais alegria, mais gratidão, quando as palavras enchem o coração de alegria, pelo nome do Senhor dos Exércitos. Próximo slide, por favor. Olha o que diz no livro Ciência do Bom Viver. Não é sábio olhar-nos a nós mesmos e estudar nossas emoções, porque emoção é assim, irmãos. Um dia você é um super cristão, outro dia você é o pior pecador. Uma semana você está lá em cima com Jesus, outra semana você está lá embaixo. Então, se você for basear a sua fé, a sua religião em emoções, é perigoso. Olha o que diz ali, ó. Não é sábio olhar-nos a nós mesmos e estudar nossas emoções, nossos sentimentos, porque são enganosos, né? Se assim fazemos, o inimigo, Satanás, apresentará dificuldades e tentações que enfraquecerá a nossa fé, irmãos, e destruirá o nosso ânimo. Estudar atentamente nossas emoções e dar curso aos nossos sentimentos, irmãos, significa o quê? Entreter a dúvida, enredar-nos em perplexidades, e é complicado. Então devemos desviar os olhos do próprio eu para Jesus. Amém? Aí já não é o Fábio que está falando, é o Espírito falando, o Espírito Santo falando através da nossa querida irmã Ellen. Próximo slide. Quando alguém pergunta para vocês assim, olha, quando alguém vos pergunta como você se sente, como você está se sentindo, não penseis em qualquer coisa triste para contar, a fim de atrair simpatia, né? Se vitimizar, né? Aquela vitimização, coitadinho, sempre coitadinho, ninguém tem dó de mim. Olha só, quando alguém vos pergunta como vos sentis, não penseis em qualquer coisa triste para contar, a fim de atrair simpatia dos outros, irmãos. Não faleis de vossa falta de fé
e de vossas aflições e sofrimentos. Não faleis disso. O diabo, o tentador, ele se deleita, o diabo fica feliz, ele tem prazer em ouvir palavras assim, palavras de falta de fé, palavras de desânimo. Quando falais em assuntos sombrios, estais a glorificar Satanás, irmãos. Não nos devemos demorar no grande poder de Satanás. Ele é poderoso sim, mas não nos devemos demorar no poder dele para nos vencer. Entregamo-nos muitas vezes nas mãos de Satanás por falar do poder dele. Falemos ao contrário, no grande poder de Deus, para ligar aos seus todos os nossos interesses. Falai do incomparável poder de Cristo e de sua glória. Amém? Glória a Deus por essa mensagem. Encha o teu pensamento e o teu coração dessas palavras, irmãos. Quando estiver abatido, triste, desanimado, pensa nisso, no que está escrito aí. Tem muitas igrejas evangélicas, pentecostais por aí, que exaltam muito mais o nome de Satanás do que o nome de Jesus. É o tempo inteiro, o culto inteiro expulsando o diabo, expulsando o demônio, e o demônio vem, e o demônio não vem, chama mais o demônio do que o próprio Jesus. E aí está dizendo o quê? Não exalte o poder do diabo na vida das pessoas e na sua vida. Não exalte, exalte o poder de Jesus, a graça de Jesus. Próximo texto. Seja o que for que nós precisemos, irmãos, o que for, dinheiro, saúde, emprego, mais fé, seja o que for que precisemos, se crermos em Deus de todo o coração, irmãos, Ele vai suprir. Amém? Se alguma coisa causa preocupação ou ansiedade na gente, o que está escrito ali, irmãos? Pare de propagar isso e confie em Deus por restauração e poder. Amém? Irmãos, quando você estiver abatido, triste, desanimado, fraco na fé, para de propagar isso. Para de ficar falando para todo mundo os seus problemas, os seus sofrimentos. Se você começar a compartilhar isso com todo mundo, você vai afetar todo mundo negativamente. Olha o que diz ali: pare de propagar o que o diabo está fazendo de ruim na sua vida. Tem culto de oração na igreja que parece culto fúnebre. As pessoas vêm num culto de oração na igreja e só pede, só reclama e só murmura, irmãos. Você não ouve bênção, não ouve gratidão, não ouve milagres de Jesus na vida das pessoas mais. Então, não permita que a sua vida e o seu louvor se torne fúnebre. Aí vem aquela névoa, aquela nuvem escura em torno de você e ninguém quer chegar perto de você mais. É tanta reclamação, tanta murmuração, tanta coisa negativa, que em vez de atrair as pessoas para Jesus, através do seu testemunho, você está dando um testemunho. Não um testemunho, mas um testemunho. Não um cristão, mas um tristão. Porque essa nuvem escura aqui não pode ser propagada. Não pode espalhar para os outros aquilo que é negativo dentro da gente. Tem que falar da graça de Jesus, da cruz de Jesus, da esperança em Jesus, da vida eterna em Jesus. Amém? Olha só o próximo texto. Muitos, talvez nós aqui, talvez você em casa, muitos que professam estar ao lado de Jesus, ao lado do Senhor, não estão. A influência de todas as suas ações está do lado de Satanás. Por que meio havemos de determinar de que lado nos encontramos? Quem possui nosso coração, irmãos? Quem é que está nos nossos pensamentos? Sobre quem gostamos de conversar? Quem possui nossas mais calorosas afeições e melhores energias? Quem tem a prioridade da nossa vida e dos nossos pensamentos? Se estamos do lado do Senhor, nossos pensamentos estão com Ele, e nossos mais suaves pensamentos são a seu respeito, a respeito de Jesus. Não temos amizade com o mundo. Tudo quanto temos e somos, consagramos a Ele. Amém? Olha só, tem cristão que está mais do lado do diabo do que do lado de Jesus. É tão negativo, é tão pessimista, tem um pensamento tão carregado com coisa ruim, e não tem um foco em Jesus, que ele acaba virando instrumento de Satanás e trazendo alegria para Satanás. Olha que textos fortes e pesados, irmãos. Olha como a gente tem que cuidar com as nossas palavras, com as nossas atitudes, para não afetar negativamente as pessoas com um testemunho, em vez de um testemunho. Próximo slide. Olha que texto fantástico do livro Santificação. Se o Fábio permitisse, se o Tiago permitisse, a Mara, todos nós aqui, se cada um de nós permitíssemos que a nossa mente se demorasse mais sobre Cristo e o mundo celestial,
acharíamos um poderoso estímulo e amparo em guerrear as batalhas do Senhor. O orgulho vai perder o poder ao contemplarmos as glórias daquela terra melhor, que tão logo será nosso lar. Diante da amabilidade de Cristo, ao olhar para a cruz de Cristo, ao olhar para o caráter de Cristo, ao ver a amabilidade de Jesus, irmãos, todas as atrações terrenas, até coronavírus, tudo, o nosso carro, a nossa casa, tudo parecerá de pouco valor. As palavras e o caráter de Jesus Cristo devem ser frequentemente, ou seja, sempre, todo dia, toda hora, o caráter de Cristo deve ser o assunto de nossos pensamentos e de nossa conversação. E a cada dia, algum tempo deve ser consagrado, especialmente à devota meditação nestes temas sagrados. Vocês prestaram atenção no que eu acabei de ler? Irmãos, quem é que toma conta das nossas palavras, pensamentos? Aonde que está o tempo que gastamos? Deixa eu falar uma coisa. Eu gosto de futebol. Gosto de futebol. Só que, irmãos, deixa eu falar uma coisa bem séria. Eu me coloco nisso, porque sou miserável pecador. Miserável mesmo. Mas deixa eu falar uma coisa. O nosso pensamento, Edivanei, o nosso pensamento, Tiago, as nossas emoções, estão tão focados em outras coisas, sem ser Jesus, que a gente vibra com tudo, se empolga com tudo, se encanta com tudo. Mas quando fala da Bíblia, quando fala de Jesus, do céu, parece que não tem a mesma vibração. E isso é muito perigoso, isso é complicado. Quando a gente está falando sobre futebol, sobre o time do coração, a gente vibra, a gente briga, a gente se alegra, até uns choram, por causa do time do coração. Tem vibração, tem empolgação. Quando vai falar do carro novo que você acabou de comprar, você faz questão de mostrar para todo mundo seu carro novo. Olha o carro que eu comprei, é top, automático, tem computador até na roda. Aí você fala que você acabou de comprar a casa própria, olha que bênção. Aí você quer contar para todo mundo da sua casa nova, que reformou a casa, que pintou a casa. Irmãos, tem que contar as bênçãos, tem que compartilhar, tem que vibrar mesmo. Olha, eu estou fazendo academia, emagreci 15 quilos e tal. Só que por quê? Agora a pergunta que eu faço diante desses textos é o seguinte: por que a gente não vibra com Jesus, com as coisas da Bíblia? Por que a gente não vibra com o céu, da mesma maneira que a gente vibra com outros assuntos seculares? A gente vibra com o carro, com a casa, com o trabalho, com o emprego novo, com a promoção no serviço. A gente vibra com o casamento, com a faculdade, com tudo. Vibra, fala com a paixão, com emoção. Mas quando fala de Jesus, nem amém não escuta na igreja. Você não ouve um amém, um glória a Deus, um aleluia, porque tem medo, tem vergonha de glorificar o nome de Jesus. Sabe aquela coisa dos discípulos de Emaús, andando ali, Jesus do lado deles, no caminho para Emaús, e Jesus dando estudo bíblico para eles, e Jesus mostrando a Bíblia para eles? Quando eles ouviram a voz de Jesus, o que a Bíblia fala que aconteceu no coração deles? O coração ardeu, esquentou, irmãos, vibrou, o negócio pegou fogo no coração. E com Jesus, quando o pensamento, o coração está cheio de Jesus, quando olha para a cruz de Jesus, quando está cheio da graça de Jesus, tem que ter vibração, meu irmão. A gente tem que vibrar, tem que animar, tem que fortalecer. Porque se a cruz de Jesus, a graça de Jesus não fortalecer a gente e não fizer a gente vibrar, o que vai fazer? O que vai fazer a gente vibrar e animar se não for a graça que vem da cruz? Tem que vibrar, tem que se empolgar, principalmente agora tão pertinho da volta dele, tão pertinho de encontrar Jesus. Mais do que nunca a gente tem que vibrar. Amanhã na CPB vai ter um batismo extraordinário. Eu acho que vai passar pela internet, Facebook, eu não sei. Um batismo extraordinário está previsto para amanhã lá. A conversão desse rapaz que vai se batizar é fantástica, irmãos. Quando contaram a história dele para mim, eu me arrepiei, deu vontade de chorar. A maneira como o Espírito Santo trabalhou no coração desse rapaz. É fantástico a maneira como o Espírito Santo trabalha na vida das pessoas. Como é que você não vai vibrar com isso? Como é que a gente não vai vibrar com uma pessoa que desce as águas do batismo? Eu vejo a cerimônia batismal como a cerimônia mais importante da igreja, meus irmãos. Eu acho assim, que toda vez que tem batismo na igreja, a igreja tem que estar lotada. Tinha que estar lotada. Todos tinham que prestigiar uma pessoa que se batiza, porque o céu inteiro vibra uma pessoa que aceita Jesus e se converte. O céu inteiro vibra, os anjos vibram, os anjos cantam, e a igreja tem que vibrar junto. A gente tem que vibrar, se emocionar junto.
E só dá valor para uma pessoa que se batiza quem acompanhou o estudo bíblico dela, quem acompanhou as lutas dela para chegar até ali, é que sabe o sofrimento que é trazer uma pessoa para Jesus. Uma pessoa que vem para Jesus, meus irmãos, é um troféu nas mãos de Jesus, e é um a menos para ser destruído com o diabo. Cada pessoa que se converte, cada pessoa que se batiza é uma luta que vocês não têm ideia. E você que se batizou um dia, você que veio para Jesus, você sabe a luta que você teve. Você sabe o sofrimento que foi para chegar aos pés de Jesus, chegar aos pés da cruz e aceitar Jesus. Você sabe a luta que foi para chegar até o tanque batismal. E quando alguém dá um estudo bíblico, não é só levar doutrina, não é só levar teoria, não é só pegar e abrir a Bíblia para a pessoa, não. Você se envolve com a pessoa, você sofre com a pessoa, você chora com ela, se alegra com ela, você vive o sofrimento da pessoa também. Então é mais do que doutrina, é mais do que estudo, meu irmão. Então quando você consegue vitória em Jesus, da pessoa batizar, você tem que vibrar. E a igreja inteira tem que vibrar junto com a gente. Amém? Tem que vibrar, porque os anjos estão vibrando lá no céu. Lá em Isaías capítulo 53, diz assim: que quando Jesus visse o penoso trabalho das mãos dele, ele ficaria satisfeito. Quando Jesus visse, Isaías 53, quando Jesus visse o penoso sofrimento da cruz, ele ficaria feliz. Sabe por quê? Jesus ia vibrar, ia ficar feliz, porque ele ia ver eu e você aqui nessa noite. Jesus viu há 2000 anos atrás, lá na cruz, ele viu eu pregando aqui, ele viu você aqui na igreja, ele viu a gente buscando ele, de todo o coração. Então ele falou: valeu a pena meu sacrifício, porque o Fábio me aceitou. Amém? Então Jesus vibra com cada conversão, cada pessoa que se entrega para ele, Jesus vibra, porque ele viu que o sacrifício dele não foi à toa, não foi em vão, e que a graça dele não é em vão, não é vã e não é barata. Amém, irmãos? Você e eu somos troféus de Jesus, então tem que vibrar. Próximo slide, eu acredito que é o último. Livro Caminho a Cristo. Quando o pensamento do Fábio, eu vou me colocar agora aí, você se coloca individualmente, tá bom? Quando o pensamento do Fábio se concentra no próprio eu dele, o Fábio é afastado de Cristo, irmãos, porque Cristo é a fonte de vigor e vida. Por isso é constante empenho de Satanás, do diabo, conservar a atenção do Fábio desviada do Salvador, e evitar assim a união do Fábio e a comunhão dele com Cristo. Muitos, como o Fábio, como vocês aqui, muitos que são realmente conscienciosos, ou seja, muitos que têm consciência e que desejam viver para Deus, são por Satanás, pelo diabo, muitas vezes levados a demorar o pensamento aonde? Em suas próprias faltas e fraquezas. Então o diabo quer que o Fábio coloque o pensamento dele, o diabo quer que eu coloque e demore meus pensamentos aonde? Nas minhas próprias faltas e fraquezas. Porque ele fazendo isso, ele vai me afastar de Cristo e vai alcançar a vitória. Está escrito ali. O Fábio, você que está em casa, nós não podemos fazer de nós mesmos o centro, nutrindo ansiedade e temor quanto à nossa salvação. Não. Tudo isso desvia a nossa alma, tudo isso desvia a alma do Fábio da fonte do poder. Confiai a Deus, Fábio. Você que está em casa, confiai a Deus a preservação da tua alma e nele esperai. Falai e pensai em Jesus. Isso não é teoria, irmãos, isso é prática. Isso é fé na prática. Falai e pensai em Jesus. Que o próprio eu do Fábio, que o próprio Fábio se perca em Jesus. Põe de parte, Fábio, põe de parte a dúvida, despedir os seus medos e temores. Fábio, repousa em Deus, porque Ele é capaz de guardar aquilo que lhe confiastes. Se eu, Fábio, me abandonar nas mãos de Jesus, Ele me tornará mais que vencedor, por Ele mesmo que me amou. Amém? Está aí o recado. Tem mais algum? Acredito que não, né? Acabou? Acabou os slides? Aí depois em casa você lê esses dois textos aí, ó. Isaías 12, de 1 a 6, e Romanos 8, 31 a 39. Romanos 8, 31 a 39 é conhecido, né? Nada nos separará do amor de Cristo e tal, né? Isaías 12, 1 a 6, acho que é um dos menores capítulos da Bíblia. Então em casa você lê, medita nesse capítulo aí. Aliás, eu
vou terminar com ele. Abra sua Bíblia aí. O meu apelo para você nessa noite é esse capítulo de Isaías. São 6 versículos só. E Romanos 8, 38 e 39 você lê em casa. É a lição de casa, tá? A tarefa de casa. Eu quero ler com vocês Isaías 12. É um dos menores capítulos da Bíblia. Inclusive Isaías é o próximo livro que nós vamos estudar na lição de escola sabatina do próximo trimestre, né? Então já vá se preparando para estudar Isaías a partir do ano que vem, em janeiro, né? Então Isaías capítulo 12. Vou fazer o seguinte, hein? Eu vou tornar esse texto aqui bem pessoal, tá bom? Vamos lá. Eu vou ler do meu jeito aqui, tá bom? Vá acompanhando aí, ó. Isaías 12, de 1 a 6. Igreja Central de Tatuí. Tiago, Fábio, Mara e Divanei, você que está em casa, vendo esse sermão, coloque seu nome aqui. Coloca você, pessoalmente, com Jesus agora. Fábio, Igreja Central de Tatuí. Você vai orar naquele dia. Orarás naquele dia como? Assim. Graças te dou, ó Senhor Jesus, porque ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus, o Senhor Jesus Cristo é a minha salvação. Eu confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus, o Senhor Jesus Cristo é a minha força e o meu cântico, Ele se tornou a minha salvação. Amém, irmãos? Então, Igreja Central, Fábio, Tiago, Mara, você que está em casa, eu, com alegria, tiraremos água da onde? Das fontes da salvação em Jesus Cristo. E nós vamos dizer naquele dia: dai graças ao Senhor Jesus, invocai o nome dEle, tornai manifestos os feitos de Jesus entre a igreja central, entre os membros da igreja central, e vamos relembrar que excelso é o nome de Jesus. Versículo 5, vamos cantar louvores ao Senhor, porque Ele fez coisas grandiosas, e a terra inteira tem que saber disso, irmãos. E o versículo 6 diz assim, olha: exulta, jubila, fica alegre, meu irmão, fica alegre, habitante de Sião, fica alegre, membro da igreja central de Tatuí, fica alegre, meu irmão, minha irmã, jovem, porque grande é o Santo de Israel no nosso meio. Amém? São essas palavras aqui que tem que encher o nosso coração e a nossa mente, para a gente poder viver mais feliz e mais agradecidos. Nós vamos terminar o culto dessa noite cantando o hino, que é conhecido de todo mundo, mas eu quero fazer um apelo, que quando a gente começar a cantar esse hino, e meditando na letra do hino, na mensagem do hino, eu peço realmente em oração, que o Espírito Santo torne a letra desse hino, não só uma teoria, mas uma prática. Eu espero que nessa nova semana que começou hoje, irmãos, nós possamos viver na prática a letra desse hino, que olhar para a cruz de Jesus, olhar para o caráter de Jesus, olhar para a pessoa de Jesus, olhar para a graça de Jesus, não seja teoria, não seja apenas um sermão como esse, que seja uma experiência de vida, todo momento, todo dia. Amém? Faça da letra desse hino uma experiência de vida, que transforma o caráter da gente de verdade. Eu tenho orado por isso para mim, e oro para que isso aconteça com vocês também. Vamos cantar? Vamos louvar o nome de Jesus. Mais do que nunca, medita na letra desse hino. Olha para a pessoa de Jesus, para a cruz dele. Andei tão cego, sem rumo certo, buscando a paz e descanso. Eu procurei por tantos meios justificar meus erros, mas ao clamar, meus olhos abri, e ao olhar na cruz eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício
Se essa graça aqui, se essa graça da cruz não transformar, nada transforma, nada mais transforma. Tem que olhar para Jesus, manter o foco na cruz e na graça, sempre. E ao ver tua glória naquele dia, me alegrarei em gratidão. Tocarei as marcas de vitória. Vencido é o pecado. Perante ti me prostrarei. E ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador, por mim e por você. Sacrifício de sangue por mim e por você. Religião é mais do que doutrina. Religião é uma pessoa. Religião é a pessoa de Jesus. Tem que olhar para Ele, irmãos. E ao olhar para a cruz eu entendo o amor derramado ali por mim. Foco em Jesus e na cruz. E quem que não é pecador? Quem que não precisa desse sangue? E não merecemos, mas Ele oferece. E ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali. Glória a Deus por esse sacrifício, irmãos. Sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor. Ninguém merece, ninguém. Mas isso é graça. A graça me alcançou. Ninguém merece. Ninguém merece. Por isso é graça. Nas suas orações, eu vou orar por elas aqui. E nas suas orações, lembrem da Luzia. Ela está pedindo oração por ela. E a Cleusa está pedindo pela saúde das irmãs dela, Iracema e Silvana. Iracema e Silvana estão doentes, são irmãs da Cleusa. Então orem pela Iracema, Silvana e pela Luzia. E pelo Rubens, meu amigo que está lá internado no Guarujá. Vamos orar, irmãos, por essas pessoas, para que ao olhar para a cruz venha não somente a cura física, mas venha a verdadeira paz no coração da gente. Vamos orar. Querido Pai do céu, bom Deus Criador, obrigado por essa mensagem, Pai do céu, que o Espírito Santo trouxe para nós nessa noite. Bom Deus, se tem alguém em casa, neste momento, que ouviu essa pregação, ou algum irmão aqui na igreja hoje, que está desanimado, fraco na fé, se tem alguém aqui que já pensou em abandonar a igreja, ou está abandonando a igreja, abandonando a fé, se tem alguém aqui que está virando as costas para o Senhor Jesus, Pai, que a pregação dessa noite possa realmente ter alcançado de forma especial o coração dessa pessoa, Pai. Eu oro para que cada um tenha ouvido e possa atender a voz do Espírito Santo, porque não basta ouvir, nós temos que atender os apelos do Espírito Santo. Pai, se tem alguém aqui que está olhando só para si mesmo, olhando para o próprio eu, se tem alguém olhando só para os próprios pecados, para o egoísmo, se tem alguém aqui olhando só para os problemas, para os sofrimentos, para as situações horríveis desse mundo, que o Espírito Santo neste momento possa tirar o olhar dessas pessoas, para que possam olhar para a cruz, Pai. Que o nosso olhar, o nosso foco saia de tudo e de todos, e que acima de tudo o nosso olhar, o nosso foco esteja na pessoa de Jesus Cristo e na cruz e no sangue que Ele derramou, Pai. É da cruz que vem a vitória, é da cruz que vem a transformação do caráter, é da cruz que vem a graça, é da cruz que vem a cura física, espiritual, é da cruz que vem a paz.
É da cruz que vem a graça que vai nos levar para o céu e para o encontro com Jesus, Pai. Mas enquanto Jesus não volta, eu quero orar aqui pela Luzia, pela Iracema, pela Silvana, pelo Rubens, meu amigo. Oro também pelo Edmilson, nosso amigo, que teve infarto lá na Casa Publicadora, que está se recuperando. Tantos doentes. Oro pelos médicos, enfermeiros, que estão lidando diretamente com essa doença, com essa pandemia. Oro por uma cura, por uma vacina, Pai. Mas acima de tudo, nessa noite, bom Deus, eu oro para que o Senhor Jesus Cristo volte logo, Pai. Eu faço minhas as palavras do Apocalipse. Ora vem, Senhor Jesus. Não aguentamos mais, não suportamos mais. Queremos ver Jesus face a face, queremos ver o rosto de Jesus. Queremos que Jesus venha logo tirar a gente desse mundo, restaurar tudo de novo e levar a gente para sempre para morar com Ele. Queremos que Jesus leve a gente com Ele para o céu, como levou Enoque, como levou Moisés e Elias, Pai. Queremos estar no céu com o Senhor e com Jesus para sempre, Pai. Mas enquanto esse dia não chega, enquanto Jesus não volta para buscar a gente, que hoje, a cada dia, os nossos pensamentos e o nosso coração estejam cheios da graça de Jesus Cristo. E que nunca, jamais, deixemos de olhar para a cruz e jamais deixemos de ter o foco no caráter e na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Jamais, jamais. E é no poderoso nome dele que eu oro, pelo sangue derramado na cruz e pela intercessão de Jesus neste momento no santuário, é que eu oro humildemente. Amém. Amém. Uma feliz semana para todos nós, e eu vou orar por essas pessoas aqui em casa.